A graça e a paz. Este é o segundo vídeo da série Ministério dos Anjos. Estou gravando vários vídeos falando sobre este ministério que infelizmente é desconhecido para muitos da igreja. E eu vou estar falando agora sobre anjos que atuam na área da libertação. Meu amigo, minha amiga, você sabia que você que é servo, serva de Deus, você pode ativar anjos para te ajudar na libertação de cativos? Eu quero ler para você a palavra que está no livro de Atos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, eu vou ler a partir do verso número 7. Está escrito assim: E eis que sobreveio... Vou ler o 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão do Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Meu amigo, minha amiga, eis aqui o relato bíblico da atuação de um anjo na área da libertação. É importante entender que para ativar o ministério dos anjos, para uma pessoa ativar o ministério dos anjos, ela primeiramente tem que crer. Crer que este ministério é verdadeiro. Crer no que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos crer na palavra de Deus apenas em algumas situações. Nós temos que crer em tudo o que está escrito. Porque tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia foi escrita para nos revelar o mundo sobrenatural. Então o texto que eu li fala de Pedro, que estava preso. Herodes havia já matado Tiago, e para agradar os judeus, ele mandou prender Pedro. E Pedro estava numa cadeia, numa prisão, guardado por guardas, com os pés e as mãos acorrentados. E no dia seguinte, Herodes ia apresentar Pedro ao povo e ia matar Pedro, na presença dos judeus, para agradar os judeus. Mas a palavra do Senhor diz que um grupo de mulheres estavam reunidos na casa de uma irmã chamada Maria. E que esse grupo de mulheres faziam oração incessante a Deus. Aquele grupo de irmãs estava orando, pedindo a Deus o livramento de Pedro, pedindo um milagre, né? E estava orando. Preste atenção. A oração ativa o ministério dos anjos. Quando uma pessoa começa a orar pedindo algo, pedindo um socorro a Deus, Deus ele tem a seu dispor milhares e milhares e milhares de anjos que atuam nas mais variadas áreas. Deus então dá ordem a esses anjos a respeito daquilo que está sendo orado.
E Pedro estava lá na cadeia, condenado à morte. E diz que Deus então deu uma ordem ao anjo. Deus deu uma ordem ao anjo e disse: olha, anjo, eu ouvi a oração das minhas servas, vai lá na terra e solta Pedro, liberta Pedro. E a Bíblia diz que o anjo foi lá. A Bíblia diz que Pedro não viu o anjo numa forma humana, porque os anjos eles podem assumir várias formas. Eles podem se manifestar na forma de uma figura humana, pode se manifestar através de uma luz, através de um vento. E aqui o anjo se manifestou através de uma luz. Pedro viu uma luz, ele não viu o anjo em forma de homem. A palavra diz que ele viu uma luz resplandeceu na prisão, e no meio daquela luz, o anjo falou com Pedro e tocou em Pedro. Que tocou no lado de Pedro e acordou. Ei, acorda. E Pedro acordou. E Pedro, vendo aquela luz, ele não sabia se aquilo era real, se era uma visão, o que estava acontecendo. Mas o anjo disse: levanta-te, põe as tuas sandálias, põe a tua capa. E diz que quando o anjo tocou em Pedro, as correntes que prendiam Pedro se partiram. E Pedro se viu livre. E o anjo agora disse: olha, me segue. E Pedro foi seguindo o anjo. Foi seguindo aquela luz. O anjo manifesta em luz. Foi seguindo aquela luz. E quando chegaram no portão que dava para a cidade, portão da prisão, o portão se abriu. E Pedro se viu na rua. E quando ele estava na rua, ele caiu em si. Ele disse: puxa, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da prisão e da expectativa do povo judeu. Então Pedro foi livre. Meu amigo, o que a Bíblia está nos mostrando aqui para nós é que nós podemos ativar anjos que trabalham na área de libertação para libertar os cativos. A pior prisão, preste atenção, não é a prisão natural. É terrível uma pessoa estar presa. Mas a pior prisão é a prisão espiritual. Cadeias, correntes invisíveis que só podem ser soltas por seres espirituais. Jesus conta a história de uma mulher que ela andava encurvada. E essa mulher andava encurvada já há 18 anos. E quando Jesus libertou esta mulher, ele disse: olha, Satanás trazia esta mulher presa há 18 anos. Então Jesus revelou ali o mundo sobrenatural. Que no mundo natural, aquela mulher andava para lá, para cá, encurvada, mas andava. Ia na sinagoga, andava. Mas no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, no mundo invisível, ela estava presa com correntes invisíveis. Então nós podemos ativar os anjos que trabalham na área da libertação. Sabe, você que trabalha com libertação, sabe, mergulha nesse mistério, nesse ministério dos anjos. E começa a ativar anjos para te ajudar na área da libertação. Começa a orar a Deus para que Deus envie anjo para te auxiliar no teu ministério de libertação. É importante lembrar que nós, humanos, não damos ordem aos anjos. Não, quem dá ordem aos anjos é Deus. Nós oramos a Deus para que Ele envie anjos para nos ajudar. E se nós crermos no que está escrito na palavra de Deus e passarmos a orar, nós vamos ativar este ministério glorioso, este ministério que o Senhor colocou a nosso dispor para que nós possamos libertar as pessoas. Meu amigo, minha amiga, milhares de pessoas estão cativas, acorrentadas no mundo espiritual. Então nós podemos ativar esse grande ministério dos anjos na área da libertação para nos ajudar. Então que o Senhor Jesus te abençoe e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.